Bora falar de One Piece, que faz tempo que eu não faço isso. E hoje é pra gente especular aí, pra gente especular não, né? Pra gente analisar os tipos diferentes do Haki da observação e falar do Haki da observação, que é a especialidade do Luffy. Algo que eu não me lembro aqui agora de outro personagem ter demonstrado com tanta sensibilidade assim e que explica muitas das atitudes que o nosso futuro rei dos piratas demonstra ao longo de toda essa história. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e agora vamos voltar para vídeos de One Piece aqui falando do Haki da observação, o Haki mais abrangente de todos, ele que tem mais variações, e isso a gente vê em alguns personagens como o Katakuri, o Sanji, o próprio Rei Lee, a Otohime e alguns outros personagens de One Piece. Então, antes de eu começar esse vídeo aqui, eu quero pedir para vocês se inscreverem no nosso canal e darem uma olhadinha na playlist de One Piece, que tem muita coisa legal por aqui. Com os atuais acontecimentos do mangá, que eu não vou dar spoiler aqui, muito do Haki, né, foi trazido à tona aí com as coisas que o Shanks faz e outros usuários aí de diversos tipos de Haki, e isso também me deu um empurrãozinho para eu falar de uma coisa que eu já queria falar há muito tempo aqui no canal, que é o Haki da observação sensível do Luffy, um Haki que explica muito das atitudes dele ao longo da história. Quando o Rei Lee tá treinando o Luffy, ele fala, né, que todos, ele vai citando ali algumas situações e fala, tudo isso faz parte, né, do Haki da observação. Então todos esses níveis, essas classes de Haki, elas estão envoltas no Haki da observação, e a gente viu personagens ao longo da história que têm diferentes especialidades dentro deste Haki. Bom, então vamos aqui falar dos tipos do Haki da observação, começando pelo Haki do alcance. O Haki do alcance, o Enel e o Sanji já mostraram ter muito apurado, né? O Enel, ele consegue, combinando o seu Haki da observação, que lá eles chamam de mantra, né, nas Ilhas do Céu, com a habilidade da sua fruta da eletricidade, ele consegue ouvir tudo, abrangendo todo o território da Ilha do Céu, então é um alcance absurdo. Uma outra, por exemplo, é a do Sanji, né? O Sanji, quando ele tá correndo com o Luffy e com o Jinbe em Onigashima, ele sente uma dama em perigo e ele vai pra lá, e o Luffy fala, mano, o que aconteceu? E o Jinbe fala, acho que ele sentiu alguém em perigo. Ele realmente sentiu, né? Ele ouviu um grito, o Luffy não ouviu, o Jinbe não ouviu, e o Luffy até fala, eu tenho muito a aprender ainda em relação ao Haki da observação. O Luffy, ele já pode ver o futuro, né? Mas ele não conseguiu ter essa abrangência que o Sanji tem. Então a gente vê que você tem que treinar diversas frentes desse Haki da observação para você pegar todos eles. E a gente tem também a área do futuro, né? A previsão do futuro que o Katakuri tem, aparentemente o Yasop também tem, né? Isso a gente vai descobrir no filme Red aí, que aparentemente fala muito do bando dos Shanks aí. E o Luffy aprendeu essa habilidade com o Katakuri, mas não é tão apurada ainda, né? É de ver o futuro. Você tem um Haki de observação apurado nesse sentido, que você consegue prever movimentos de seus adversários. E agora a gente chega no Haki que eu quero falar, o Haki da sensibilidade que o Luffy e a Otohime apresentam ao longo do anime, que pode explicar diversas coisas, até coisas que a gente ainda não viu em tela nem no mangá. O Luffy, quando ele demonstrou que ele tem esse Haki? No momento em que ele faz as parcerias dele, ele faz as alianças dele com outros piratas e acaba, né, surpreendendo todos de seu bando pela sua impulsividade, né? Então, quando ele tá ali com o Law e o Law fala, vamos fazer uma parceria, e o Luffy aceita na hora, o bando inteiro fica maluco. A Robin fala, não é melhor você pensar, mas a Robin também, ela confia tanto no Luffy que ela, tá bom, beleza, quer. O Sop também fala, mano, você não pode fazer isso e tudo mais. E o Luffy faz, e a gente pensa, porra, o Luffy é muito bobo, ele confia muito nas pessoas, mas não. O Luffy, ele tem esse Haki tão apurado que ele consegue pressentir as intenções da pessoa. O Luffy não seria traído por alguém, porque a menos que essa pessoa consiga descobrir isso, sentir isso do Luffy e conseguir maquiar a sua intenção interna usando ali o seu Haki, também um Haki de observação aí, para enganar o Luffy, né? Mas é algo muito difícil porque as pessoas não sabem que ele tem essa habilidade. Ou algum anulador de Haki, né? Falaram por aí que o Sanji tem uma espécie de anulador de Haki e tudo mais, então isso pode acontecer com alguns personagens bastante poderosos no futuro, mas até aqui não aconteceu. Já citei dois personagens, vou citar mais um aqui, o Capone Badge, né? O Badge, ele tem toda essa áurea ao Capone de mafioso que trai, né? Então a traição tá imersa ali na temática do personagem, tanto que ele traiu a Big Mom, ele fazia parte do bando, é casado com uma das filhas dela e acabou traindo ela, né? E aí, quando eles estão na reunião, o Luffy, o Badge e os seus bandos,
pra resolver se eles vão se aliar pra destruir a Big Mom ou não. O Jinbe fala pro Luffy com todas as letras: Luffy, o que o seu instinto está te dizendo? O Jinbe, mais experiente, ele já deve ter percebido essa habilidade do Luffy, ou pode ter até conseguido sentir isso, né? E ele fala o que o seu instinto diz, e aí o Luffy foca. Aí você vê que o Luffy tá focado porque ele quer descobrir se é o Caesar Clown ali e tudo mais. Mas o Luffy aceita essa aliança porque, de novo, ele sentiu que as intenções do Bad naquele momento eram intenções genuínas. Um outro momento que isso acontece com bastante clareza já em Onigashima é quando o Luffy tá caindo pra lutar contra um dos gigantes ali do exército do Kaido, né? E aí, Drake também vai dar um golpe e no ar o Drake fala: posso me aliar a você? E o Luffy se surpreende de primeiro momento. Ele olha pro Drake com um pouco mais de atenção, demora um pouco mais do que ele demorou pra aceitar o Law, por exemplo, e aí ele fala: pode. E o Zoro fica puto, fala: mano, não é assim que funciona. Só que, de novo, o Luffy sentiu as intenções. Então é por isso que o Luffy se aproxima muito fácil de algumas pessoas e não tão fácil de outras, porque ele sente as intenções. A Otohime faz muito isso. Na Ilha dos Homens Peixe, quando o Dragão Celestial vai lá e começa toda aquela treta, e os Homens Peixe querem matar ele, ela fala: eu sinto a sua dor. Ela fala pros súditos dela ali, né, pros Homens Peixe que amam ela, que idolatram ela. Ela fala: eu sinto a sua dor, eu sei como ela é dolorosa, mas ela tem ali aquela força, porque ela tem esse hack sensível muito mais apurado que o do Luffy, né? Ela demonstra isso muito, ela usa isso muito, o Luffy usa pra ele, né? Se você não observar esses pequenos detalhes, você não vai saber que ele tem isso, mas ele tem, e ele vem usando de uma forma muito foda, né? Porque ele consegue descobrir a intenção das pessoas que tentam se aproximar dele. Então, por isso que algumas vezes ele é meio desconfiado, outras ele é mais aberto, ele já chega abraçando, já chega chamando de amigo, já chama pra entrar no bando, como ele fez com o Brook, por exemplo. Essa é uma habilidade que, se a gente for parar pra pensar, ele pode ter até mesmo antes dele treinar com o Rayleigh, né? Algo que ele aprimorou com o treinamento, mas que ele pode ter usado também antes. Depois eu quero saber se vocês lembram de alguma vez que ele pode ter demonstrado isso antes dos treinamentos. Comentem aqui embaixo. É claro que depois de treinar isso ficou muito mais apurado, então ele aceita o Law logo de cara, ele aceita o Drake olhando rapidinho, ele aceita a parceria com o Bad. Todas essas decisões que o Luffy toma, que parecem impulsivas, infantis e inocentes, são na verdade o hack da observação, da sensibilidade, né? O hack da observação do sentimento e das intenções das pessoas que o Luffy está usando. Uma pessoa também que tem um usuário de hack absurdo, o hack da observação, é o Rayleigh. Ele, quando ele tá treinando o Luffy ali, ele fala: eu senti não sei quantos animais nessa ilha que podem te derrotar. Então, num momento de concentração rápida, ele conseguiu numerar os animais da ilha e numerar também o nível de poder dessas criaturas para saber que eram maiores que o nível de poder que o Luffy tinha naquele momento. Então, o hack da observação, ele tem diversas áreas e é muito interessante a gente ver os personagens que se dão bem e se destacam em cada uma delas. O Katakuri vê o futuro, mas ele não tem a abrangência que o Sanji tem, por exemplo. Ele não tem a abrangência que o Enel tem, longe de ter isso, né? Tanto que, num momento também ali da situação toda do casamento do Sanji e tudo mais, ele não sabia que quem tinha usado os Zeus para um ataque foi a Nami, né? Ele sentiu que o Zeus tinha soltado um raio e ele não sabia se era aliado ou inimigo. Ele só descobre isso quando ele vê com os próprios olhos o Chapéu de Palha vindo, e aí ele até fala, né? Ah, então foram os nossos inimigos que usaram esse ataque. Então a gente vê que a abrangência do Katakuri está longe de ser igual a do Sanji ou a do Enel, por exemplo. Do mesmo jeito que o Sanji, ele pode talvez ver um pouquinho do futuro, porque ele desvia ali da jujuba do Katakuri, mas não tão apurado quanto a do próprio Katakuri e quanto a do Luffy neste momento. Então cada um deles se destaca por um lado, e esse hack da sensibilidade, pra mim, parece ser raríssimo, algo que só o Luffy e o Otohime, que eu me lembro agora, demonstraram até esse momento da história. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem que a gente fale dos outros hacks, a gente fala. Já tem vídeo aqui explicando os frutos. Tem vídeo explicando as marchas do Luffy, né? Porque cada marcha ativa ali uma parte de borracha diferente. Então também olhem aqui em cima, tá tudo linkadinho aqui. E peçam outros temas de One Piece, de House of the Dragon, de Marvel, tudo que vocês quiserem que a gente traz pro canal. É isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.